essa mesma palavra que eu vou falar agora aqui hoje de manhã. Porém, de alguma forma, parece que a atmosfera de manhã estava diferente. E eu, enquanto orava lá em cima, perguntando para o Senhor, parece, Senhor, que a atmosfera está diferente. E acho que tem a ver mesmo com a questão do dia. Porque o tema da mensagem dessa noite é Pai Nosso que estás no céu. Eu quero falar a respeito do Dia dos Pais. E pode ser que quando eu falei de manhã, o dia ainda não tinha acontecido. Então a atmosfera era um pouco diferente. Talvez agora o dia já passou e você pode estar aqui nesse lugar e ter tido hoje um dia ruim. Pode ser que você tenha chegado nesse lugar e você tenha hoje tido decepções com seu pai. Você talvez esperava uma coisa e não aconteceu, talvez foi programado alguma coisa com a família e deu errado. Talvez você já passou por esse dia e sentiu tristeza ou angústia, saudade do seu pai, ou esse dia não representa muita coisa para você por causa do que o seu pai é para você. Talvez o seu pai traz lembranças negativas. Ele que deveria ser o protetor, pode ser que seja alguém que feriu você. E pode ser que alguém chegue aqui nesse momento à noite e chegue um pouco ruim e veio na igreja para ouvir uma palavra. Mas nós vamos falar hoje sobre o Pai Nosso que está no céu. Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Ele, quando foi ensinar os seus discípulos como orar, eles pediram, ensina-nos a orar, e ele disse, vocês vão orar assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Foi Jesus quem ensinou os discípulos a chamar Deus de Pai. Porque o objetivo era verdadeiramente que nós nos relacionássemos com Deus como Pai. E acho que o tema é muito pertinente para esse momento, porque parece que a função de pai, a responsabilidade de pai, está um pouco esquisita, está um pouco estranha. Eu, como falei de manhã, eu tenho 2 filhos. Para mim, filho é bênção. É bênção de Deus, é coisa maravilhosa. Meus filhos são a alegria da minha casa. Eu até escrevi hoje para o meu pastor, porque pai espiritual. Eu tenho um pai maravilhoso. Tenho um pai na fé também, meu pastor. E ele falava assim, que se ele não tivesse filho, ele falava assim, os meus cabelos, se eu não tivesse filho, os meus cabelos estariam mais pretos, a minha carteira estaria mais cheia, mas o meu coração estaria mais vazio. E é verdade, filho é bênção, mas tem muita gente que abandona. Eu falei até, a gente fica triste quando a gente percebe que já morreram mais de 100 mil pessoas no Brasil dessa pandemia. Nos alegramos também com mais de 2 milhões de pessoas que já superaram, foram, contaminadas e venceram. Mas já morreu mais de 100 mil pessoas, não era para morrer ninguém. Podiam estar vivas aí, morreram. Agora esse ano, já foi mais de 20 milhões de abortos. 20 milhões. Tem gente que ora para ter um filho. E já aconteceu mais de 20 milhões de abortos. Abandono,
rejeição. Pais que não são na vida dos seus filhos o que deveriam ser. Mas o tema dessa noite é Pai Nosso que está no céu, porque ainda que você tenha sido rejeitado, ainda que você tenha sido ferido, ainda que você tenha sido abandonado, ainda que as suas experiências com o seu pai terreno sejam negativas, existe sim um Pai Nosso que está no céu. E Ele quer te receber nesse dia, para que você faça parte da família dEle, que você seja acolhido e abraçado para a glória dEle e para a sua alegria. Amém? Então, se você teve dificuldades hoje, se você passou por alguma experiência, se hoje não foi um dia muito legal para você, então você veio no lugar certo, para que você possa receber o abraço do nosso Pai Celestial que está no céu. Amém? E ele falou que ele queria ser pai. Segundo aos Coríntios capítulo 6, o Senhor mesmo diz, segundo aos Coríntios 6, 18, o Senhor fala o que é que ele vai ser. Segundo aos Coríntios 6, 18, diz assim, ó: e serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha a palavra dele, olha o que ele diz a respeito de nós. Eu serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Ele deseja ter filhos e filhas. Ele deseja que você seja um filho, que você seja uma filha. Ele deseja ser para mim e para você um pai. Agora, ele mesmo fala como fazer para receber alguém como membro dessa família. No verso 17, volta um versículo aí, e olha o que ele vai falar. Ele está falando aqui, o texto aqui vai falar a respeito de comportamento de pessoas que estavam em desacordo com a vontade de Deus. Elas estavam agindo de um jeito que Deus não se agradava. E no verso 17 ele diz assim: pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei e serei para vós um pai. Então ele fala aqui que é para que eu e você venhamos a sair de um local, de um ambiente, de um meio aonde a gente esteja praticando coisas que não se agradam, que Deus não se agrada. Ele diz: saiam do meio deles, pelo que saí vós do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei e serei para vocês um pai. Então o Senhor, Ele deseja nos receber, para que nós sejamos filhos e que Ele seja para nós um pai. Pode ser que você seja órfão, pode ser que você não teve um pai, você talvez não sabe quem é seu pai te abandonou. Eu contei, no dia que nasceu meu primeiro filho, eu estava com ele e só ele tinha nascido naquele dia. Não tinha nascido nenhuma outra criança, então estava bem tranquilo ali a parte da maternidade, e eu estava com ele no colo ali, eles estavam lá costurando assim, e eu estava com ele, e de repente eu ouvi um chorinho. Eu olhei assim, e tinha uma caminha, e tinha um bebê, e eu falei para a enfermeira: ué, mas só nasceu ele? Ela falou: não, esse aí nasceu, mas a mãe não quis. Ela já foi embora e a gente está vendo como que nós vamos fazer, tem que encaminhar para adoção e tal. Eu estava ali agarrado no meu. E você olha ali, a mãe não quis, o pai não quis, não quis. E esse sentimento, ele visita muitas pessoas. Por que meu pai não me quis? Todos nós carregamos dentro de nós o desejo de agradar, de ser aceito. Todos nós. E nós
sabemos, conhecemos pessoas que foram rejeitadas, abandonadas, que carregam isso dentro de si, que falam: onde é que ele estava? No dia que eu conquistei a minha primeira medalha, onde é que ele estava quando eu me formei? Onde é que ele estava? Todos nós carregamos dentro de nós o desejo de agradar. O meu filho pequenininho, ele fazia uma coisa, a gente ria, ele repetia, porque ele percebia que aquilo ali agradou e ele queria agradar, ele queria ser aceito, ele queria ser bem recebido. Ele não queria, ninguém quer ser rejeitado, mas ainda que o seu pai na terra tenha te rejeitado, o Pai do céu quer receber você. Ele diz: sai do meio dessas coisas e vem, e eu te receberei e serei para você um pai. Vocês serão meus filhos e minhas filhas. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus por isso. Agora talvez você seja órfão. Olha o que diz o Salmo 68, verso 5. Abre lá no livro de Salmo, capítulo 68, no verso 5, vai dizer assim, ó: Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas em sua morada santa. Deus reúne o solitário em família. Nem vou ler o resto, só até aí já está bom. Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas em sua morada santa. Deus reúne o solitário em família. Ainda que nessa terra você seja órfão, Deus é pai de órfãos. Ele é o seu pai. Ele deseja te receber. Ele deseja fazer de você membro da sua família, aqui na terra e também no céu. E você vai poder dizer: Pai nosso que está no céu. E a maneira como você se relaciona com o seu pai aqui na terra, ela interfere na maneira como você enxerga Deus. Eu contei isso de manhã. Já conversamos, eu e minha esposa, sobre isso, pela diferença que existe entre nossos pais, né? O pai dela, o meu pai, e a gente conversa com algumas pessoas também e a gente vê isso. Eu tenho um pai que ele é uma bênção. Meu pai é uma bênção. Meu pai, eu acho que não está aqui agora. Não sei se ele está aqui, que não está hoje. É uma bênção, meu pai. O meu pai, ele é do tipo que a gente precisa dele. Que nem eu falei de manhã, eu ligo para ele e falo: pai, me empresta a furadeira. Ele não empresta. Ele vai lá em casa e pergunta onde é que é para fazer o furo. O meu pai é assim. Eu preciso dele, ele corre. Eu peço uma coisa, ele vem e faz além. O meu pai é uma bênção. Então a maneira como eu me relaciono com o meu pai aqui na terra, ela reflete, ela interfere, ela mexe muito. Ela serve de base para a forma como eu me relaciono com o Pai do céu. Então, às vezes a gente tem alguma dificuldade lá em casa, a gente tem alguma situação que a gente precisa, e aí eu falo para minha esposa: tá, então vamos orar. Aí a gente pega e ora, né? E eu falo: pai, tá faltando isso, a gente está precisando daquilo. E eu falo com o pai. Aí termina a oração, a minha esposa: tá, e agora? Eu falo: tá, mas a gente não vai fazer nada? Ué, eu pedi pro pai, daqui a pouco ele vem. Porque a maneira como eu me relaciono com o meu pai da terra é semelhante à maneira como eu vejo o meu pai do céu. Agora, se você tem um pai aqui na terra que ele não te ouve, você logo vai pensar que Deus não ouve você. Se você tem aqui na terra um pai que ele é rígido demais, que ele é exigente demais, você vai pensar que Deus é um Deus exigente demais e que você nunca consegue atingir o padrão dele. Infelizmente, a maneira como você se relaciona com o Pai da terra interfere na forma como você vê o Pai do céu. Talvez se você não tem pai, você logo pensa: que Deus o quê? Mas a Bíblia diz que ele é pai de órfãos e faz o solitário habitar em família. Deus deseja nos receber e Ele diz: eu serei para vós pai e vocês serão para mim filhos e filhas. Amém? Deus deseja te trazer para a família dele, para que você seja filho e filha e que você seja bem cuidado por Ele. Agora a questão é:
Todos são filhos? Será que todo mundo é filho de Deus? Nós costumamos até dizer isso com tranquilidade, né? Amanhã eu vou dormir até meio-dia, porque afinal de contas eu também sou filho de Deus. A gente fala essas coisas, todo mundo é filho de Deus. A gente pensa que todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia deixa claro que não. A Bíblia mostra, inclusive, que você precisa sair de algum lugar que você esteja vivendo de uma forma contrária à vontade de Deus e que você precisa vir. Ele diz, saí do meio deles, separai-vos dessas coisas e eu vos receberei. Só para a gente confirmar na Bíblia, em João capítulo 1, vamos dar uma olhadinha? João capítulo 1, vai falar que nós precisamos nos tornar filho de Deus. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não tenha se tornado um filho de Deus. João capítulo 1, verso 11, fala de Jesus e fala que ele veio para salvar os seus. Veio lá para o povo judeu para salvar o seu povo, mas os seus não o receberam. Verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus. A Bíblia diz que a todos os que creem em Jesus, aos que o recebem, ele dá o direito de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus. Então é necessário que a gente se torne, que a gente se afaste das coisas que não agradam a Deus e que a gente venha e Ele vai nos receber e Ele vai ser para nós Pai e nós seremos para Ele filhos e filhas. Então não são todos que são filhos de Deus. E tem uma situação na Bíblia que até é um pouco estranho as palavras que Jesus falou, é meio duro, porque uma mulher, ela veio procurar Jesus, ela estava desesperada porque a filha dela estava possuída por um espírito maligno. E olha, imagine a situação, você tiver com um filho doente, possesso por um espírito maligno, enfim, seja a situação que seu filho esteja, você está desesperado, o que você faz? Corre para Deus, corre para Jesus, porque você quer uma solução. E ela vem, e ela chega na presença de Jesus desesperada, e ela fala, Jesus, a minha filha está possessa por um espírito maligno. E Jesus olha para ela e diz assim, não convém dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. É sério isso? Jesus chamou alguém de cachorro? Jesus, diante de uma situação de desespero de uma pessoa, ele fala, não convém tirar o pão que é para os filhos. Não convém, ele disse, dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E ela olha para Jesus e fala assim, eu sei, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus olha para ela e fala, agora por causa dessa tua palavra de humildade, pode ir, a tua filha já está curada. E ela foi embora, encontrou a filha dela, o espírito maligno tinha saído da filha dela. Mas Jesus fala para aquela mulher que ela não era filha. Não convém dar o que é para os filhos, para os cachorrinhos. Ela era uma mulher grega, a Bíblia diz, cirofenícia. Então ela era uma mistura de raças. Mas, de acordo com o que a gente vê na Bíblia, o quê? Os gregos não são filhos de Deus? Jesus fala, não convém. Vamos conferir isso. Está em Marcos capítulo 7, verso 24. Marcos 7, 24. Vai nos contar essa história. E vai dizer assim, ó. Levantando-se, partiu dali para as regiões de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Certa mulher, versículo 25, certa mulher
cuja filha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. Disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando para casa, ela achou a menina deitada na cama e o demônio a tinha deixado. Então teve sim uma situação na Bíblia em que uma pessoa procurou Jesus e ele falou: não convém eu dar para quem não é filho aquilo que eu tenho para os filhos. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você tenha vivido sua vida como essa mulher, recebendo de Deus somente algumas migalhas e não se assentando na mesa para comer o pão que ele tem para os filhos. Não se assentando na mesa para comer o manjar, o banquete que ele tem para os filhos, mas vivendo de migalhas. O Senhor deseja te chamar para se assentar à mesa e para ser filho do nosso Pai que está no céu, porque Ele deseja nos adotar, amém? Ele deseja nos adotar. A Bíblia vai falar isso, que o Senhor quer nos adotar. Efésios capítulo 1, versículo 5, vai falar a respeito desse espírito de adoção, dessa adoção que Ele deseja fazer com a gente. Efésios 1, 5 diz assim: Ele nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo para si, segundo a satisfação da sua vontade. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Romanos 8,15 também vai falar, vai dizer que nós não recebemos espírito de covardia, acho que é alguma coisa assim. Romanos 8,15 diz: pois não recebestes um espírito de escravidão para viverdes novamente atemorizados, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Senhor deseja te adotar como filho. Nós cantamos sempre aqui na igreja, cantamos inclusive de manhã, queremos cantar essa canção juntos nessa noite. O Pai me adotou, seu amor me encontrou, eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou, eu era órfão, hoje sou filho. Filho do Pai Celestial, filho de um Deus que deseja ser para nós um Pai. Ele diz: sai do meio dessas coisas, te separa dessas coisas, e eu vos receberei como Pai, e vocês serão para mim filhos e filhas. Então, querido, o chamado para você é para que você venha ser filho do Pai Celestial e que você possa encher a boca para dizer: Pai nosso que está no céu, ainda que o seu pai da terra tenha te decepcionado, te rejeitado, te abandonado, te ferido, o Pai Celestial deseja te receber como um filho dessa família. Agora, é necessário sim que a gente faça algumas coisas. É como eu falei, essa mulher, ela vivia em um contexto de idolatria, feitiçaria, confiança em outros deuses, em outras entidades. Vocês sabem que a Grécia tem lá os deuses gregos, tem toda aquela crença maluca lá. E a Bíblia diz que essa mulher era grega, de origem cirofenícia.
Então, de repente, as entidades dela não funcionaram e ela veio para receber apenas uma migalha. E muita gente é assim. Contei, teve um irmão aqui da igreja e ele é daqui, mas toda a família dele faz um ziriguidum. E daí um parente lá ficou mal, estava ruim lá. E eles fizeram lá o ziriguidum, bateram tambor, não funcionou, não deu certo. Aí alguém da família falou assim, ora lá na igreja, vai lá na igreja e ora para ver. Aí ele disse assim para mim, pastor, eu não perdi a chance. Eu falei, ué, os espíritos aí não são bons, não são esses que vocês fazem lá os trabalhos, eles, ué, por que não estão? Não está acontecendo, então vai lá. Vocês acham que eles querem largar o ziriguidum? Não, eles querem vir para pegar uma migalha. E aí Jesus diz, não convém. Não convém dar o que eu tenho para os filhos para quem não está interessado em ser filho. Essa mulher, se ela dissesse na hora para Jesus assim, então como é que se faz para eu me tornar filha? Se o Senhor está dizendo que não convém dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, como é que faz para eu me tornar filho? Ele ia dizer o que diz lá em 2 Coríntios 6,17. Sai do meio dessas coisas. Abandone isso aí. Não toque em nada imundo e eu vos receberei. Jesus ia dizer para ela, abandona essas coisas, eu te receberei como filha e você vai ter um banquete e não vai precisar viver de migalha. Mas tem muita gente que quer só a migalha e não quer ser filho. Mas ele diz, abandone essas coisas, eu te receberei, você será para mim filho e filha e eu serei para você pai. Então o Senhor tem o desejo de ser verdadeiramente um pai para mim e para você. Algumas vezes nós não temos resposta para a nossa oração e falamos, Deus, eu orei e Deus não respondeu. Talvez a resposta dele não convém. Se você não quer sair do meio dessas coisas e vir para a família de Deus, não convém você receber. Para alguns ele ainda dá migalhas. Mas uma coisa é certa, não importa por onde você tem andado, se você vem, o Senhor te recebe. O Senhor te recebe. E vocês todos conhecem a história do filho pródigo. A Bíblia fala que quando ele voltou, ele chegou em casa e falou para o pai dele, pai, eu nem sou digno de ser chamado de teu filho. Eu pequei contra ti. E tem muitas pessoas que chegam na igreja pensando, não, mas eu nem sou digno. Eu vivi uma vida tão errada que eu nem sou digno. Mas o pai olha para ele e diz, você é meu filho. Vamos ver Lucas capítulo 15, verso 21. Lucas 15, 21. Diz assim, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde um anel em seu dedo e sandálias nos seus pés, trazei também e matai o novilho gordo, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começaram a alegrar-se. Então esse menino, quando ele voltou, ele chegou para o pai dele e disse, não, eu nem sou digno de ser chamado de teu filho. Ele falou, você é meu filho, já traz aqui as roupas, ele está sujo, lava ele, limpa ele, coloca um anel no dedo dele, mata o novilho gordo. E a história desse rapaz, essa parábola quem contou foi o Senhor Jesus. A história desse rapaz, ela é bem parecida com a história de muitos de nós. Ele morava na casa do pai. Um dia, ele chegou para o pai dele e falou assim, pai, me dá a parte da herança.
Não quero esperar o senhor morrer para receber, eu quero agora, me dá a parte da herança. E o pai dele falou assim, tá bom então. Repartiu a herança e entregou para ele, mas eu quero dizer uma coisa para você. Não era a herança que ele queria. Não era a herança. Ele queria sair da casa do pai. Porque se fosse a herança, ele recebeu, ele podia usufruir da herança e continuar na casa do pai. Mas não, ele pegou a herança e se mandou para o mundo. Porque na verdade não era a herança que ele queria. Sabe o que ele queria? Ele queria viver dissolutamente, como diz a Bíblia, sem precisar cumprir as regras da casa do pai. Porque na casa do pai tem regras. Então tem muita gente que quer receber alguma coisa, mas não quer ficar na casa do pai, porque na casa do pai tem regras. Tem muita gente que quer pegar a sua parte daquilo que o pai tem para dar e quer, não está interessado em ser filho. Só está interessado em receber aquilo que o pai tem para dar. Mas na casa do pai tem regras. Eu falei de manhã, lá em casa tem regras. Eu falo para meus filhos, tá vivendo aqui, debaixo do meu teto aqui tem regra, tem hora para dormir, tem hora para comer, tem regra, aqui tem regra. Quando crescer, tiver a tua casa, aí tu decide, aqui tem regra. Às vezes eles não gostam muito, mas na casa do pai tem regras, tem que obedecer. Eles tentam me enganar, meus dois filhos. O pequenininho é mais malandro ainda, tenta enrolar, mas tem regra. Alguns não querem a regra da casa do pai. E o que ele fez? Ele pegou a herança e se mandou. E diz a Bíblia que ele gastou o dinheiro dissolutamente, vivendo uma vida torta. Gastou com prostituta. Onde é que ele parou? Na lama. Porque longe da casa do pai, muitos acabam na lama. E diz a Bíblia que ele estava na lama, que ele conseguiu um emprego para cuidar de porco. E que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. E aí ele caiu em si, ele falou, mas na casa do meu pai, até os empregados do meu pai, nem estou falando dos filhos, os empregados do meu pai, vivem melhor e comem melhor do que eu aqui, eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do pai. Mas eu vou chegar lá e eu vou dizer para ele, pai, eu não sou digno nem de ser chamado de teu filho. Eu fiz tanta bobagem na minha vida, eu fui para a lama, eu fiz tanta nojeira, que eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas eu quero dizer para você, que se você volta para a casa do pai, se você vem para a casa do pai, ele quer te receber como filho e filha. Afaste dessas coisas e eu vos receberei, diz o Senhor. E vocês serão para mim filhos e filhas. Ele chegou lá na casa do pai dele e falou, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai dele nem ouviu, o pai dele falou, traz a roupa aqui, ele está sujo, lava ele, não importa a sujeira que tiver em você, o Senhor te limpa. Coloca roupas novas nele, põe um anel no dedo dele para ele saber que há uma aliança entre nós, e bota uma sandália nos pés dele, porque esses pés não vão mais andar pela lama, vão ser revestidos com a sandália do Evangelho. E mata o novilho gordo. Todos nós sabemos, você sabe, certamente você sabe, que o novilho gordo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi sacrificado para que eu e você pudéssemos ter vida. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio Filho, não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Deus não poupou o Filho, ele mandou matar o novilho, para que eu e você pudéssemos ter vida e para se alegrar com a sua volta para a casa do Pai, amém? Então essa mensagem aqui, essa parábola do filho pródigo, ela fala muito a respeito da maneira como Deus nos recebe quando nós voltamos. Alguns querem continuar
vivendo na imundície e recebendo alguma migalha. Você é livre, você é livre, você é livre. Você pode vir aqui na igreja, pegar umas migalhinhas que caem da mesa dos filhos e continuar com a sua vida suja. Mas o chamado de Deus é: afaste-se dessas coisas, se separa disso e eu te receberei. Eu serei para ti pai e vocês serão para mim filhos e filhas. Amém? Deus deseja nos receber. Você é mais do que servo. Alguns se comportam como servos de Deus, empregados, e Ele um patrão. Você faz coisas e Ele te paga por isso. Mas o chamado dele para mim e para você é: eu quero ser pai. Para você, eu quero ser um pai. Teu pai te feriu? Eu não vou te ferir. Teu pai te abandonou? Não vou te abandonar. Teu pai te rejeitou? Eu não te rejeito. Não importa o que você fez, eu te lavo, te limpo, te recebo de volta. Teu pai da terra não foi aquilo que você esperava? Não tem problema. O nosso pai que está no céu, ele sim é o verdadeiro pai. E ele deseja que você seja filho e filha dele, para que você possa celebrar o verdadeiro dia dos pais na presença do Pai nosso que está no céu. Amém? Deus deseja receber você como filho e filha e ter com você um relacionamento de pai. Ele vai curar suas feridas, Ele vai derramar um bálsamo sobre você, Ele vai cuidar de você, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te rejeitar, Ele não vai te ferir. Amém?